Olá, bem-vindo ao canal Dinheiro em Casa, Dene por aqui. Bom, nesse vídeo aqui nós vamos resumir, trazer para você o resumo, 50 principais trechos desse livro aí, Os Segredos da Mente Milionária, tá bom? Esse quadro aqui, que é o segundo vídeo que eu gravo desse quadro, chamado Esse Livro Pode Te Deixar Rico. Fiz o primeiro, Pai Rico, Pai Pobre, o pessoal gostou demais da conta, muito bom a repercussão. Estou fazendo desse agora, Os Segredos da Mente Milionária. Se você nunca viu esse livro, eu recomendo você que leia. Se você não é uma pessoa que gosta muito de leitura, acompanhe o resumo, porque hoje eu vou trazer os 50 principais ensinamentos que esse livro traz. Do mesmo jeito que eu fiz do Pai Rico, Pai Pobre, estou fazendo desse aqui, tá bom? Meu nome é Dene e aqui nesse canal eu ensino homens e mulheres a trabalhar em casa e a fazer dinheiro utilizando o seu celular. Falo a respeito de mentalidade, mostro aqui profissões e vamos para o resumo do livro, tá? Que eu acho que é isso que interessa para você. Na realidade, não é um resumo, são os 50 principais pontos. Eu já li mais de uma vez esse livro, tá? Já li ele mesmo, lendo, e já escutei também em audiobook algumas vezes já. Então, para mim, é um livro fantástico, que eu adoro. Vamos lá, vou ir passando os slides do lado e mostrando para você cada um dos ensinamentos fantásticos que esse livro traz para a gente, que você vai gostar, tenho certeza. Primeiro ensinamento: você tem um modelo financeiro inconsciente. Todo mundo tem um modelo financeiro que roda na nossa cabeça de maneira inconsciente. Talvez você preparou esse modelo financeiro, aí ele já passa a ser consciente. Se você não trabalhou a preparação, todo mundo vai formando esse modelo financeiro de acordo com as suas vivências, com as pessoas que você convive, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus amigos. Você vai vendo como é que as pessoas lidam com o dinheiro e automaticamente na tua cabeça você vai formando esse modelo financeiro. Então você que está me ouvindo aqui agora, com certeza você tem um modelo já financeiro aí dentro. Se esse modelo é um modelo de sucesso ou é de fracasso, o que vai mostrar isso são os seus resultados. Se você é uma pessoa que sempre trabalhou, olha, eu sempre trabalhei, mas os meus resultados não estão bons. Provavelmente é porque eu tenho um modelo financeiro inconsciente que não vai me levar ao sucesso. Tenho que mexer nesse modelo financeiro. E a boa notícia é que dá para mexer. Acompanhando, pegando conhecimentos iguais a esse aqui, você pode mudar o teu modelo financeiro a qualquer momento. Tá? Você pode passar a colocar consciência naquilo que hoje é inconsciente. Então esse é o primeiro ensinamento do livro. O segundo ensinamento: sua mente define a sua vida financeira. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um modelo financeiro, mesmo ele sendo inconsciente, é esse modelo financeiro que vai definir a minha situação financeira. Ou seja, olha o tanto que isso é poderoso. Se eu tenho um modelo inconsciente e ele está me levando para o buraco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar e falar, opa, vamos colocar consciência nisso aqui. Vamos aprender qual é o modelo que funciona e vamos adotar esse modelo que funciona. Porque é o meu modelo financeiro, é a minha mente que vai definir a minha vida financeira. Se ela não está boa, o que eu tenho que fazer? Correr, mudar, alterar, trazer para aquilo que é positivo. É isso que eu tenho que fazer. Esse é o segundo grande ensinamento que eu considero nesse livro. Então vai anotando aí, para você ir se posicionando e vendo como é que você está nesse contexto de vida financeira e de mentalidade. Ricos pensam diferente sobre dinheiro. É claro que o modelo de pensar é diferente. Assim como lá no livro Pai Rico e Pai Pobre eu mostrei, o livro mostra, tem um paralelo com esse aqui, porque são mentalidades diferentes. Se tem uma pessoa que tem resultado, outra não tem, vamos excluir aqui a parte daqueles que pegaram de herança. Nós estamos falando de pessoas que começaram sob as mesmas condições e que lá na frente
uma tem um tipo de resultado e a outra tem outro tipo de resultado. Estamos falando desse tipo de pessoa, que sob as mesmas condições de outras, às vezes até da mesma família, um tem um tipo de resultado, outro tem outro tipo. Às vezes mexeu no mesmo tipo de negócio e tem resultados diferentes. Então é porque um pensa de um jeito, o outro pensa de uma outra maneira, de um outro jeito. E é esse modelo de pensar que os ricos têm de diferente que traz eles para a questão de fazer dinheiro. Então esse ponto ele é pacífico, o livro mostra isso durante todo o percurso ali de leitura do livro. Dinheiro obedece à sua mentalidade. Então veja bem, lá no livro ele mostra uma série de princípios. Eu não vou citar os princípios aqui. É claro que eu vou citar os pontos mais importantes que vai abordar os princípios. Lá fala em torno de 11 princípios. Eu não vou dar nomes a cada um do jeito que no livro dá, porque eu estou trazendo ele mais mastigadinho e colocando para você aqui. E eu quero que você também leia o livro. Eu não vou pegar o livro de lá e dar um spoiler do livro, ler o livro aqui para você. Não é isso que eu vou fazer. Vou pegar aqueles pontos que é chave, que é o principal. Então, se você ler o livro e está vendo esse resumo, você está percebendo que nós vamos colocar tudo aquilo que no livro mostra de maneira mais técnica e às vezes dividido em 11 passos ali, aqui a gente vai colocar bem mais mastigadinho. Dinheiro obedece à sua mentalidade. O livro já chama O Segredo da Mente Milionária, por quê? Porque é a mente milionária que transforma o dinheiro em realidade na tua vida. Ele mostra ali quais são os segredos. Alguns dos segredos é esse que eu estou colocando para você. São maneiras de pensar. Vamos para o próximo. Olha só que fantástico isso aqui. Mude suas crenças sobre riqueza. Se as suas crenças não estão te levando a resultados que você busca, você tem que mudar essas crenças suas sobre riqueza. Não dá para permanecer com as mesmas crenças e imaginar que vai ter resultado diferente. Você vai ter resultado igual. Se você permanece fazendo a mesma coisa, tendo as mesmas crenças, os seus resultados vão ser absolutamente iguais. Então, qual é o segredo aqui para você? O segredo aqui para você é o seguinte: mudar a tua mente. Ah, não, Nele, mas eu já tenho uma mente que está dentro do perfil exato de quem ganha dinheiro. Então não precisa mudar. Se está dando certo, se você está seguindo os princípios da mente milionária, não precisa mudar. Agora, se não está vindo resultado, mude. Mude para poder ter resultados diferentes. Riqueza começa na mente, não no bolso. Esse fato é primordial. Por quê? Porque olha só, se eu tenho o bolso cheio, mas a mente vazia, eu peguei esse dinheiro, ganhei de alguém, consegui ele numa jogada de sorte, ou até mesmo trabalhando, porque muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, de repente, já conseguiu muito dinheiro trabalhando. Se você vai lá e trabalha uma pessoa trabalhadeira, trabalhadeira ou trabalhadora, você vai conseguir muito dinheiro. Mas se você não tem a mentalidade correta, o dinheiro vai passar pela tua mão, mas não vai ficar na tua mão. E mais do que isso, não vai render na sua mão, que é o que eu quero que aconteça com você. Quero que o dinheiro renda na sua mão. Entra um tanto e aquele tanto se multiplica. E aquele tanto aumente. Esse é o grande objetivo nosso, de qualquer um de nós. Fazer com que o dinheiro renda na nossa mão. E se você não tiver habilidade, não tiver com a crença, com a cabeça do jeito certo, ele pode vir no bolso. Mas do bolso ele vai embora e some. Vamos para o próximo aqui. Ricos assumem responsabilidade total. Esta aqui é uma diferença que ela é muito notada até das pessoas que dão certo na vida, mesmo que não seja com riqueza grande. As pessoas que dão certo na vida, independente do nível de riqueza, elas têm o hábito de assumir a responsabilidade. E aqueles que não dão certo,
eles têm o hábito de procurar um culpado. Eles procuram alguém para poder jogar a culpa. Fala assim, não, a culpa de eu estar com esse problema não é minha. Eu sempre fiz tudo certo, mas meu patrão é um patrão que não me valoriza, eu nasci numa família não tão abastada, quer dizer, ele tem uma série de desculpas para poder justificar aquilo que está dando errado na vida dele. Não é esse o jeito certo de jogar. Os ricos, as pessoas que têm a mentalidade de riqueza, de ganhar dinheiro, eles assumem a responsabilidade. Não. Deu problema, a responsabilidade é minha, não é de ninguém mais. Eu vou resolver. Eu tô com a cara na frente. Eu sou o primeiro a ser cobrado. Esse tipo de pessoa, ele produz resultados positivos. Por quê? Porque ele monitora tudo que deu errado, como ele assumiu a culpa, e corrige. É isso que acontece. Vamos seguindo aqui. Pobres culpam, reclamam e justificam. Esse é o contraponto do anterior. Do mesmo jeito que ricos assumem a responsabilidade, os pobres negligenciam a responsabilidade. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o pobre é pobre porque negligencia, porque culpa os outros? Ou ele culpa os outros e por isso é pobre? Hã? O resultado da pobreza é você culpar os outros? Ou porque você é pobre e você acostuma a culpar os outros? Eu diria aqui que você é pobre porque culpa os outros. Eu diria que esse é a colocação e o livro mostra isso. Ele mostra que existe essa diferença no resultado, quando você tem um tipo de postura e quando você tem o outro tipo de postura. Ricos focam em oportunidades. Se você vive todos os dias procurando uma oportunidade, muitos dos dias você não vai encontrar oportunidade. Só que de vez em sempre você vai encontrar. Às vezes você não encontra hoje, não encontra amanhã, mas como você está sempre focado e buscando oportunidade, uma hora ela vai acontecer. E às vezes uma única oportunidade muda todo o seu cenário de vida. Agora, se você não dá essa oportunidade, não dá oportunidade para que isso aconteça, dificilmente você vai fazer resultado positivo. Por quê? Porque você não foca em oportunidade. E os ricos têm essa qualidade de estar focando sempre em oportunidade. E se está focando sempre em oportunidade, uma hora ela vai chegar. E quando chegar, ela vai fazer diferença na tua vida. 10. Estamos no 10º e são 50. Eu espero que você assista o vídeo todo, ou pelo menos boa parte dele aí, tá bom? E vá anotando tudo. Pobres focam em obstáculos. É o contraponto, tá? Então, enquanto os ricos focam em oportunidade, os pobres focam em obstáculo. Você coloca, eu vi agora recentemente um episódio do podcast Os Sócios, né, do Bruno Perini, da Malu Perini e dos convidados. Nessa ocasião, o convidado era o Érico Rocha e o Leandro Ladeira, que são do marketing digital. E aí o Bruno Perini falou a respeito de um complexo, que é aquela pessoa que tudo que você fala para ele, ele arruma uma desculpa. Você fala para ele, olha, como é que está o teu ganho? Está pouco, estou ganhando muito pouco. Por que você não monta um negócio para você? Ah, não, montar negócio dá errado. Por que você não trabalha um pouco mais, não faz uma especialização? Ah, não adianta, ninguém valoriza. Quer dizer, tudo quanto é tipo de colocação que você fizer para uma pessoa que é treinada a dar desculpa, ele vai arrumar uma desculpa. Você pode dar para ele 1001 oportunidades, ele vai te dar 1002 problemas para poder não aproveitar nenhuma das oportunidades. Entendeu?
Então, vamos seguir aqui. Ricos admiram outros ricos. Isso é fundamental. E, olha só, pobres têm inveja dos ricos. É o contraponto. Eu passei os dois aqui para não poder fazer o contraponto. Como é que você vai ficar rico ou rica se você tem inveja dos outros? Se você, de repente, até coloca mau gosto. Tem muita gente que às vezes tem a mentalidade tão pobre que tudo que os outros conseguem, ela acha que é passando a perna, ela acha que é se dando bem, ela acha que é dando uma de esperto. Ela nunca vê mérito naquilo que as outras pessoas conseguem. Como é que você vai ascender-se à vida? Como é que você vai ir para um outro patamar de vida se você está achando ou está colocando tudo aquilo de bom que as outras pessoas conseguiram no campo da sorte? Ah, ele tem sorte. Ah, ele tem padrinho. Ah, ele nasceu numa família bem estruturada e eu não. É claro, eu não vou ser aqui hipócrita de falar que todo mundo nasce com a mesma quantidade de horas de resultado positivo. Claro que não. Alguém que nasceu numa família estruturada, que já tem bens, ele tem já alguns quilômetros na frente. Agora, isso não impede de alguém que nasceu atrás também construir a tua história e fazer resultado positivo. Com mais dificuldade pode ser, com toda certeza. Mas ele também tem oportunidade. Talvez não tenha as mesmas oportunidades. Talvez não tenha as mesmas, mas ele tem oportunidades também. E a mentalidade conta para isso. Ricos se aproximam de vencedores. Deixa eu falar desse 13 primeiro. Ricos se aproximam de vencedores. Se você está colado ou colada em vencedores, é automaticamente que eles vão te puxar para perto deles. E é bem provável que você também vai se tornar um vencedor ou uma vencedora. Agora, se você está colado ou colada em perdedores, é natural que eles vão puxar você também para onde eles estão, que é no campo dos resultados negativos. Então, sou eu, nesse fato aqui, eu tenho condição de escolher. Às vezes eu não tenho condição e eu não tenho condição de escolher aonde eu vou nascer. Às vezes não, eu não tenho condição. Não pedi para nascer pelos meus pais, que são humildes. Mas sou grato por ter nascido por eles, que fique bem claro. Mas eu não tenho como escolher. Agora, as minhas companhias eu posso escolher. Principalmente depois que eu tenho um nível de consciência. Porque quando eu ainda não tenho consciência, quando eu sou ainda alguém menor de idade, quando eu sou alguém desinformado, quando eu sou alguém que não tem noção do peso que uma amizade faz na vida da gente, aí sim eu posso me enganar. Agora, depois que eu já sei de tudo isso, eu não posso me enganar mais. Daqui para frente, eu já tenho condição de escolher. E se eu me aproximo de vencedores, eu aumento as minhas possibilidades de sucesso de maneira consciente. E é isso que você tem que fazer. Ricos acreditam, eu crio minha vida. Então, veja bem, todas as ações dos ricos é baseado nisso. Eu crio a minha vida. E se eu crio a minha vida, eu vou estar junto de pessoas que são sucesso, porque eu tenho certeza que isso vai me influenciar positivamente. Eu vou ter bons hábitos, por quê? Porque eu tenho certeza que isso vai me influenciar positivamente. Eu vou buscar conhecimento o tempo todo dentro da área financeira, porque isso vai me beneficiar possivelmente. Então, ele começa a fazer esses movimentos, por quê? Porque acredita que cria a própria realidade. Agora, se você não acredita nisso, você vai deixando a vida te levar. Pobres acreditam, a vida me acontece.
É o a vida me levar, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Olha só, ter felicidade você pode ter e você precisa ser feliz com aquilo que você tem. Isso é ter felicidade. É você acreditar que aquilo que você tem, existe uma suficiência dentro daquilo e tá top. Isso é muito bom. Agora, você pode ser grato pelo que você já tem, mas entender que para poder criar mais, você vai ter que criar caminhos, criar uma mentalidade de pessoa milionária. Aí sim você vai criar valores, vai criar dinheiro, vai criar riqueza e vai acumular riqueza. Ricos pensam grande, pobres pensam pequeno. Existe um ditado que todo mundo conhece que é: pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Se dá o mesmo trabalho, eu vou pensar grande. Por que eu vou pensar pequeno se o trabalho é absolutamente o mesmo? É melhor eu pensar grande, não é isso? Concorda comigo? Então, os ricos pensam grande, pobre pensa pequeno, cabecinha pequena. Vamos para o nosso próximo item aí. Deixa eu tomar uma água antes. Eu tomo muita água, é uma delícia tomar água o dia inteiro. Eu adoro. Bom, vamos lá. Ricos desejam riqueza com intensidade. Você precisa, de fato, desejar riqueza. Você precisa. E aí, eu vou tirar por mim mesmo lá atrás a mentalidade que a gente tinha. Eu tinha essa mentalidade. Falava em riqueza, como a riqueza era escassa para gente naquele momento, e a mentalidade também era lá atrás, né? O que a gente pensava? Eu evitava pensar em riqueza. Por que evitava? Justamente porque, como a escassez era o que imperava, você imaginava o seguinte: eu não vou pensar em riqueza porque eu vou sofrer um pouco mais. Então você nem colocava a mente para poder pensar. É um erro. Você tem que pensar na riqueza. Você tem que pensar e desejar com intensidade, como se já tivesse acontecido. No livro, eu vou contar uma pequena passagem do livro aqui, tá? Porque eu estou tirando todo esse conteúdo de lá, o resumo de lá. Ele dá exemplo de você ir no melhor restaurante, pedir o prato sem olhar o preço. Você tem esse hábito de vez em quando, para você sentir a potência da riqueza. Porque o rico, quando ele vai num restaurante, ele não fica preocupado com o preço, ele vai preocupado com a qualidade. Entendeu? Então ele coloca dessa maneira, para você ter intensidade na busca e no desejo pela riqueza. Pobres têm medo de querer muito. Aí tá eu, antigamente, falava assim: não, eu não posso nem querer muito, porque. Sabe por quê? Porque você fica com medo de se frustrar. Vem cá, você que está me ouvindo, já pensou em ter uma entrada de 100 mil reais todo mês na tua conta? Você já parou para pensar nessa possibilidade? Se deu um calafrio em você, se você suou frio, ou se você pensou: pelo amor de Deus, 100 mil, Dani está falando o quê? E no Brasil são pouquíssimas pessoas que ganham 100 mil. Mas tem um monte de gente que, claro que em termos percentual é pequeno, mas muita gente, em números, conseguiu sair do zero e fazer 100, 150, 200, 300 mil mês. Por que você não poderia? Então, pensar nisso, pensar nessa possibilidade, não paga imposto, não. Você pode pensar, pode querer, pode desejar. Não precisa ter medo de pensar. Já pensou em 100 mil? Pensa em 1 milhão, pensa em 2. O que tem? Se é para imaginar, vamos imaginar coisas grandes. Dani, mas se eu ficar frustrado? Não, você não vai ficar frustrado se você pensar intencionalmente, sabendo que você está treinando o teu cérebro para isso.
para ter uma mentalidade de riqueza. Ricos se comprometem com a riqueza. Mais do que pensar, você precisa se comprometer com a riqueza. Se comprometer é isso aqui. Ó. Se comprometer é isso aqui. Se você imaginar, vamos supor que você imagine e fala assim, não, para mim ficar rico, eu tenho que abrir um negócio. Vamos supor que você chegou nesse tipo de conclusão. Sabe o que é se comprometer? É você abrir o negócio. Por quê? Porque em tudo que você já viu, eu estou dizendo se você imaginar que é isso, tá? Na minha opinião, é muito mais fácil você ficar rico ou rico quando você abre um negócio próprio. É só você pegar dados estatísticos para poder ganhar. Vamos lá, eu coloquei acima de 100 mil reais por mês aqui. Profissional liberal é muito difícil. Então, com um negócio, isso torna-se mais possível, mais factível. Então, se comprometer com a riqueza é isso aqui, ó. É eu falar, não, aquilo que tiver que fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para mim, para eu poder chegar nesse resultado. E fazer. Será que você vai alcançar o resultado? Eu não sou aqui alguém que vai falar para você assim, não, é só tentar que você vai conseguir. Não, às vezes você pode tentar e não conseguir. Eu já montei inúmeros projetos que não deu certo, mas já montei alguns que deu muito certo. Eu ganhei assim um dinheiro de eu pensar assim, eu não acredito que eu estou ganhando esse tanto de dinheiro. E sabe por que eu montei alguns que deu certo? Porque eu montei projeto. Porque eu montei. Porque se eu não tivesse montado, eu não tinha montado nem os que deu errado e nem os que deu certo. E eu garanto para você que foram os que deu certo e me trouxeram até aqui. E também os que deram errado, porque me deu aprendizado. Então, se comprometer com a riqueza é justamente isso, é você ir e fazer. É você ir e colocar em prática. E isso as pessoas ricas fazem. 20. Pobres apenas gostariam de ser ricos. Aí eu gostaria isso aqui. Aí eu queria tanto ter um negócio que fosse lucrativo. Já viu fulano? Já viu Neymar? Neymar tá ganhando uma nota. Você viu a transação dele do Paris pro Al Hilal, do Al Hilal pro Santos? Você viu quanto é que ele tá ganhando do Santos quando foi pro Barcelona? É muito dinheiro. Beleza, eu não posso ser o Neymar. Não tenho a habilidade do Neymar. Mas qual é o caminho que eu posso fazer? Porque aqui eu gostaria de ter um dinheiro igual o Neymar, igual o fulano, igual o ciclano. Às vezes eu já escolho alguém que inclusive tem uma habilidade que eu não tenho para me poder falar, não, eu gostaria, mas eu não tenho aquela habilidade lá. Ou seja, eu já ajudei a colocar algo que é o impeditivo de eu conseguir. Agora, o comprometer é diferente. Quais são as minhas situações? Essa. Então, é em cima dessa situação que eu vou trabalhar. Essa é a minha realidade. E é em cima dessa realidade que eu vou trabalhar. E é dessa realidade que eu vou tirar resultado positivo. Esses dias eu vi no aplicativo, que é um aplicativo mais para o pessoal mais humilde, um aplicativo chamado Kawaii. O pessoal da classe D, um amigo meu me falou desse aplicativo, eu baixei e tenho gostado de ver algumas coisas lá, que são coisas completamente diferentes aqui do YouTube. Eu não tenho conteúdo lá no Kawaii, coloquei alguma coisa, mas tirei depois, porque eu ainda não sou muito fã dos vídeos curtos, gosto mais dos vídeos longos. Mas o que eu queria falar desse aplicativo lá? Eu vi uma moça lá e ela fazia tudo com os pés. Tudo. Temperando comida com os pés. Se você pesquisar aí, talvez você encontre esse vídeo até no YouTube. Eu achei aquilo de uma habilidade tão grande. E o que tem a ver aquilo com isso aqui, ó? Pobres gostariam de ser ricos. Ela fazendo conteúdo pro Kawaii. E muitos seguidores lá.
ela fez do jeito que pode. A comida ela fez do jeito que pode. O vídeo ela está gravando, mostrando dela daquele jeito. Sabe? Ao invés de dar desculpa, dele, por que ela faz tudo com os pés? Ela não tem os braços. Você vai ver, ela não tem os braços. E ela aprendeu a ter habilidade com os pés. O que eu quero colocar com isso aqui? O segredo da mente milionária mostra o seguinte: qual é a sua situação? Qual é o modelo de vida que você tem hoje? Esse é o modelo de vida que eu tenho hoje. Para mim, dá para mim fazer isso aqui. Então é isso que eu vou fazer, cara. É isso que eu vou fazer. Eu não tenho condição de fazer outra coisa. Eu não sou o Neymar. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de gravar vídeo. Você não precisa abrir canal no YouTube, não. Você pode ir por outro lado. Agora, tem pessoa que tem facilidade e gostaria de abrir e daria conta de abrir um canal aqui no YouTube e não abre. Então, faça, queira, se comprometa. Ricos têm metas claras e focadas. Os ricos têm metas claras e focadas. Eu quero fazer tanto esse ano. Para fazer tanto esse ano, eu tenho que fazer tanto esse mês. Para fazer tanto esse mês, eu tenho que fazer tanto essa semana. Para fazer tanto essa semana, eu tenho que fazer tanto em cada dia. Para fazer tanto em cada dia, eu tenho que fazer tanto por hora. Então, essa hora aqui, ela faz parte do meu dia, da minha semana, do meu mês, do meu ano, dos meus próximos 5 anos. Tem metas claras. Eu costumo brincar que a minha meta principal hoje, tá? Isso já mudou, mas hoje a minha meta principal é dormir 11 da noite e acordar 6 da manhã e cumprir a rotina que já está estabelecida. Mas a principal meta é dormir 11 e acordar 6. Porque se eu dormir 11 e acordar 6, o meu dia vai ser bom. Porque eu tenho um período muito bom que dá para me fazer exercício, que dá para me estudar, que dá para mim fazer dinheiro com os meus produtos. Agora, se eu dormir 3 da manhã e acordar 11 horas da manhã, eu já baguncei o meu dia tudo. Então, eu simplifiquei. Eu já tenho uma rotina pré-estabelecida de 6 até as 11 da noite. Essa é minha meta todo dia. Dormir 11, acordar 6 e seguir a minha rotina. E aí eu tenho as minhas metas financeiras, é claro, mas eu costumo brincar que a meta do dia é essa, dormir 11 e acordar 6. É a principal. Bom, pobres vivem sem direção financeira. Não tem direção, não tem meta, não tem aquilo claro do que quer. Não sabe o que tem que poupar do percentual que ganha. Quando sabe, não cumpre. Então é bem complicado essa mentalidade. E aqui nós estamos falando de mentalidade. O que você tem no bolso pode ser que não seja a realidade daquilo que você é mentalmente. Flávio Augusto fala um negócio fantástico. Ele fala o seguinte. Eu vi um podcast dele esse tempo, ele falando. Ele falou, eu sou o mesmo cara que pegava ônibus. Lá, quando eu pegava ônibus, eu já era rico. Eu só não tinha o dinheiro. Já estava na cabeça dele. Eu já era rico ali. Era questão de tempo para mim tomar posse do dinheiro que eu, ali na minha cabeça, eu já tinha esse dinheiro. Isso é mentalidade, é ter direção. 23. Ricos controlam o seu dinheiro. Quando você tem um dinheiro, qualquer valor que seja, e não controla, não sabe para onde vai esse dinheiro, não tem noção de que você precisa de qualquer valor que você pega, você saber dividir ele entre seus gastos essenciais, entre construir alguma coisa, mesmo que seja pequeno, para poder daqui a um tempo começar a trabalhar para você. Quando você não tem esse tipo de noção, você está com a mentalidade de pobre. Você não está com a mentalidade de mente milionária. Então, os ricos têm muito bem definido isso. É dessa maneira que eu controlo o meu dinheiro. É dessa maneira que eu organizo os valores que eu ganho para poder, dentro de algum tempo, isso me dá prosperidade. Isso me dá entrada permanente. Então, isso tem que estar claro.
Dentro do livro ele mostra isso, que se você tem essa mentalidade financeira da mente milionária, se você utiliza os segredos da mente milionária, você tem essa característica de controlar o teu dinheiro. Olha só o contraponto. Pobres ignoram a gestão financeira. O pobre é o seguinte, pobre de mente. Ele fala assim, eu não sei quando é que eu vou morrer, então eu não vou ficar juntando dinheiro. Eu não vou ficar dividindo. Ou então fala assim, eu já ganho tão pouco, como é que eu vou juntar, sendo que o valor que eu ganho, se pegar todos os valores que eu ganho, já é pouco? Como é que eu vou juntar alguma coisa ainda? Então o pobre ele fica com esse tipo de mentalidade errada. Com esse tipo de mentalidade que não vai te levar para cima, que não vai te levar para lugar nenhum. Então, pense no real destino que você vai dar a cada um dos centavos que você ganha. Vamos seguir. Ricos fazem o dinheiro trabalhar. Ou seja, se você, quando você chega nesse nível, você chegou no nível de excelência. Que é você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Que é você colocar o dinheiro para ir em busca de outros dinheiros para você. Porque equipe pode fazer você ganhar dinheiro. Sistemas pode fazer você ganhar dinheiro. Mas o dinheiro aplicado em equipe, em sistema, ou às vezes aplicado até num sistema de ação, ou num sistema de onde você ganha dividendos, ou num sistema de aluguel, por exemplo, numa kitnet, numa casa para alugar, é o dinheiro trabalhando para você. É o jeito mais top que tem de fazer entrada no teu bolso permanente. E o livro mostra isso. Pobres trabalham duro por dinheiro. Então, enquanto o rico coloca o dinheiro para trabalhar, o pobre, no contraponto disso, ele trabalha duro pelo dinheiro, ao invés de colocar o dinheiro para poder ralar para ele. Você coloca o dinheiro para trabalhar para você ou você é que rala para poder ganhar o dinheiro? Talvez você ainda esteja no momento de ralar para poder ganhar o dinheiro. Isso é normal. Estou no começo da minha vida financeira, mesmo que eu já tenha mais idade. Às vezes você tem 40, 50 anos, mas você está começando a tua vida financeira organizada agora. Então, por enquanto, você ainda está no momento de trabalhar pelo dinheiro, mas vai chegar o momento que você vai inverter o processo. Ricos aprendem e crescem sempre. Então, você precisa aprender, investir em conhecimento, investir em inteligência. Quem é uma pessoa que investe em inteligência, ele já está na frente dos demais. Ele já toma decisão melhor do que os demais e automaticamente vai ter resultado melhor do que os demais. Pobres acham que já sabe tudo. Olha, eu tenho alguns conhecidos e, infelizmente, tudo que você vai falar com eles já sabem. Tudo que você vai falar com eles já comandam aquilo. Tudo que você vai falar com eles, o cara nunca fez aquilo e já acha que sabe. O jeito mais fácil de você aprender uma coisa é você se colocar como um eterno aprendiz até daquilo que você é especialista. Você pode ser especialista em determinado tipo de coisa, mas se você se colocar na posição de aprendiz, você tem tudo a ganhar. Isso chama-se humildade. A pessoa que já acha que sabe tudo, a primeira coisa que você tem é uma repulsa dos outros em te ensinar. Porque tudo que ele vai falar para você, até se ele sabe mais do que você já acha que sabe tudo. Quem é que tem prazer em ensinar uma pessoa dessa? Que não tem humildade. Qualquer coisa que você vai falar, não, mas não é desse jeito aí, não é desse. Você já fez isso? Não, nunca fiz, mas é assim. Entendeu? Isso é mentalidade pobre. É mentalidade do sujeito que acha que sabe tudo. Ao contrário da mentalidade rico, que é o cara que às vezes sabe muito,
e alguém pergunta para ele, escuta, como é que faz isso? Ele vai e fala assim, pai, eu sei fazer desse jeito, mas eu estou aberto a ver as suas possibilidades. Entendeu? Isso é humildade. É você aprender sempre. E o pobre não. Principalmente se tratando de dinheiro. Vai dar um conselho para um pobre investir. Ixi, é problema. Pobre de mentalidade, tá? Ricos enfrentam o medo e agem. Medo, todo mundo tem. Eu tenho, você que está me ouvindo tem. Teu pai, a tua mãe tem. Ou teve. Agora, o detalhe é encarar o medo. E medo de empreender, medo de ganhar dinheiro, é o medo que mais assola a gente. Por quê? Sabe por que a gente tem medo, às vezes, de tentar alguma coisa para ganhar dinheiro? É porque se falhar, a gente descobre que a gente foi um derrotado naquela situação. Mas ser um derrotado naquela situação que você tentou ganhar dinheiro não quer dizer nada. É só uma batalha perdida, que você aprendeu, inclusive, com ela. Isso é importante. Então, passa a ter mentalidade de rico e enfrentar e agir. Pobres deixam o medo travar a sua ação. Ah, eu queria montar um negócio. Ah, mas se esse negócio der problema, se esse negócio der errado. Cabeça de pobre. O Flávio Augusto, eu gosto muito de dar o exemplo dele, porque eu gosto da história do cara. Quando ele foi abrir a WhatsApp, ele pegou lá um cheque especial, juro de, sei lá, 20%, parece que ele conta, né? Não estou aqui aconselhando ninguém a fazer isso, é claro. Mas o que eu estou querendo mostrar aqui? Ele teve coragem para poder ir lá e fazer aquilo que tinha que ser feito. Volto a dizer, não estou dizendo para você pegar juro a 20% para poder abrir o teu negócio. Tem que calcular. No caso dele, deu certo. Entendeu? Você pode não pegar o juro de 20% e negociar e pegar o mais barato, tá? Para poder abrir e demonstrar coragem do mesmo jeito. Ele foi aquela única solução que ele tinha. E ele fez dar certo. Ricos se educam sobre finanças. É o que eu estou dizendo. O rico, além de ter humildade para poder aprender, ele busca aprender o tempo todo. Agora, o pobre é o seguinte, além de não saber, finge que sabe, dá uma de que sabe, se você for ensinar, ele já vem com os 4 pés no seu peito. Entendeu? Achando que você quer... Olha só. O rico, ele olha num pobre, ele até aprende com o pobre, mesmo que seja o que não fazer. Ele tem paciência, às vezes, de conversar com o pobre e aprender o que o pobre está fazendo. O pobre não tem paciência de aprender com o rico porque ele acha que o rico é metido. E não tem paciência de aprender com outro pobre porque ele acha que o outro pobre não tem nada, porque ele tem o que para poder me ensinar. Entendeu? Então, e eu sempre bato aqui na tecla. Quando eu falo rico ou pobre, é de mentalidade, tá? Você pode ter pouco dinheiro no bolso aí, mas já ser uma pessoa rica, igual eu dei o exemplo do Flávio Augusto, que falou, não, eu já era rico lá atrás, eu só não tinha o dinheiro. De repente, esse é o caso seu, que você está me escutando. De repente, você já é rico, não pegou o dinheiro ainda e vai pegar. Se seguir no caminho certinho, vai pegar. Porque para o Flávio também demorou. Não foi muito tempo, né? Porque ele acertou logo de cara, mas tem pessoas que demoram um pouco mais tempo. Entendeu? Então, sempre volto a ressaltar aqui, por quê? Porque a minha família sempre muito humilde, eu de maneira alguma vou desvalorizar as pessoas que vêm da classe humilde, falar o pobre só colocando defeito no pobre, não. São mentalidades que são diferentes. O livro, Os Segredos da Mente Milionária, que nós estamos fazendo aqui uma resenha a respeito desse livro, ele mostra isso. A diferença de modelo de pensamento e de mentalidade de cada uma das pessoas. Rica e pobre, se tratando de mentalidade lá no livro. Bom, pobres evitam aprender sobre dinheiro. Não quero aprender sobre dinheiro. Fulano é metido, vem falar sobre dinheiro só porque ele já tem. Às vezes ele tem justamente porque ele buscou entender o processo. Buscou entender como é que funciona. Descobriu como é que funciona, aplica isso e isso dá resultado. É isso.
Agora, se você não descobre como é que funciona, não aplica, não aprende, como é que você vai gerar resultado para você? Você não vai gerar resultado para você. Então, os pobres evitam aprender, enquanto os ricos buscam aprender o tempo todo. Ricos usam o poder da alavancagem. O que é alavancagem? Alavancagem você pode ter um dinheiro, pega um pouquinho de dinheiro, aumenta. Lá na resenha do Pai Rico e Pai Pobre, a gente falou também a respeito de alavancagem. Esse livro tem esse ponto em comum também com aquele. Olha só, o que é alavancagem? Você pode usar dinheiro para alavancagem. Se eu tenho um dinheiro, coloco ele para poder trabalhar para mim, ele está alavancando o meu processo. Posso usar sistema. Se eu tenho um canal no YouTube, o canal no YouTube eu gravo um vídeo, esse vídeo fica rodando para mim e gerando resultado, ele está alavancando. Enquanto eu estou num lugar, o vídeo está aqui trabalhando. Você está me assistindo agora e nesse exato momento, não sei que hora que você está vendo, pode ser que se for à noite eu estou dormindo, às vezes, for depois de 11 horas certamente, né? Se for de manhã eu estou na academia e você está me assistindo, isso é uma alavancagem. Ou eu uso pessoas, se tem uma pessoa que está trabalhando para mim dentro do negócio meu e eu estou em outro local fazendo uma outra coisa que também está rendendo dinheiro, ou mesmo que não esteja rendendo, mas essas pessoas não deixou eu parar de ganhar dinheiro, eu usei uma alavancagem. Então você precisa entender esse processo de usar alavancagem e usar isso a seu favor. Ricos acreditam no próprio merecimento. Merecimento é importante. Por quê? Porque se eu não acredito que eu mereço, que eu sou capaz de fazer dinheiro mais do que aquele valor X, eu certamente não vou passar daquele X. Laí Ribeiro conta num dos... Eu antigamente gostava muito de ver conteúdo do Laí Ribeiro, na área de motivação pessoal, ou até na área de estrutura de mindset, de mentalidade. O Laí foi o primeiro cara que eu vi muito conteúdo. E num dos conteúdos que eu vi dele, ele conta lá a história de um rapaz que, quando o pai morreu, deixou um seguro para a mãe e era $7.000. Era $7.000. E o rapaz cresceu e imaginou que aquele era o valor que um homem ganharia. E ele não dava conta de passar de $7.000, porque ele ficou com aquilo na cabeça. Aí depois, com o tempo passando, ele fez lá uma reprogramação de mindset, de mentalidade, e passou a ganhar mais do que 40, 50, 60 mil dólares. Por quê? Porque fez uma reprogramação. Entendeu que merecia mais do que isso. Mas enquanto não curou essa dor de imaginar que era só aquele valor que merecia, ele continuava ganhando somente aquele valor. 35. Pobres acham que não merecem riqueza. Então, rico acredita no merecimento. O pobre não. Ah, será que eu mereço tanto? Porque você está acostumado a viver com um salário mínimo, a comer regrado, a viver regrado, a sair regrado. Quando você vê muita coisa chegando até você, você chega até a duvidar. Será que eu mereço tudo isso, gente? Merece. Merece isso e muito mais do que isso. Eu acho que merece. Agora você, eu, por exemplo, eu mereço, porque estou aqui, gravo os meus vídeos, trabalho, monto os meus negócios, dou minhas mentorias. Eu faço isso é para gerar dinheiro para mim, é para gerar riqueza para minha família e para gerar bens, como uma comunicação que ajuda você que está aí do outro lado me assistindo, olhando o meu conteúdo. Eu entrego algum valor para você, então eu mereço receber um valor financeiro em troca disso, vindo do YouTube, de AdSense, vindo das minhas mentorias que eu vendo, vindo dos meus cursos que eu vendo, vindo de tudo isso. Eu mereço. Claro que eu mereço. Eu estou fazendo por onde? Então, aí é mais fácil de eu ganhar, porque eu imagino que mereço. Entendeu? Não é assim, ah não, eu não mereço tanto, não. Mas não mereço por quê? Eu estou trabalhando, outras pessoas trabalham e merecem, por que eu não vou merecer? Então tem que ter esse espírito de merecimento. Vamos seguir. Ricos veem problemas como desafios. É isso.
Eu, por exemplo, quando fui começar a gravar vídeo no YouTube lá atrás, há muito tempo atrás, porque eu tenho outros canais que não seja esse aqui, e em um dos canais que eu tenho, que é o mais antigo, é onde eu dou mentoria para empresas de informática. Quando eu fui começar aquele canal, eu não tinha câmera. Como é que você vai gravar sem ter câmera? E naquela época, câmera, não câmera, né? Sem ter câmera. E naquela época, não tinha os celulares tão modernos igual tem hoje. Então eu tinha um amigo, Robson, se você estiver vendo o vídeo aí, o Robson tinha uma câmera. Eu falei, Robson, me empresta essa câmera sua que eu quero fazer uns testes. Ele me emprestou, me ensinou como é que usava. Eu gravei e falei, isso aqui é o futuro. Eu quero isso. Os vídeos, a câmera era, comparando com a qualidade de hoje, já era péssima qualidade. Mas foi o meu princípio. Era um desafio que eu tinha. Era um problema que eu tinha que eu coloquei como desafio. E você, qual é o desafio que você tem que superar? Pobres veem problemas como barreira. Eu poderia falar, não tem como eu gravar um vídeo, um canal no YouTube. Eu não tenho câmera, como é que eu vou gravar? Nem tenho dinheiro para poder comprar a câmera. Mas eu fiquei pesquisando e descobri o Robson que tinha essa câmera. Falei, eu vou testar. Testei, adorei. Nunca mais parei de gravar vídeo. São mais de 30 cursos que eu tenho hoje gravado. E se for contar alunos de todas as minhas mentorias e treinamento, dá milhares de alunos que eu tenho. Somando mentorias, somando treinamentos, somando meus cursos, dá milhares de alunos. Eu não sei precisar quantos mil alunos eu tenho. Se eu jogar um número aqui, seria jogar um número por alto, mas são milhares de alunos. Entendeu? Começou com desafio, sem ter câmera. Hoje eu tenho várias câmeras e celulares que gravam, tem um monte aqui. E não está, às vezes, no nível de qualidade que eu quero melhorar isso ainda, bem mais, entendeu? Ricos praticam a gratidão diária. Eu chegando no meu escritório, é a primeira coisa que eu faço. Em frente aqui, ó, eu deito a cabeça e agradeço a Deus. Todos os dias. Esse é um hábito que as pessoas precisam ter. E agradecer até pela zebra que deu. Como assim, Dani? Vou agradecer pela zebra que deu? Sim! Se Deus permitiu, se você não acredita em Deus, é um direito seu de não acreditar. Eu acredito. Se Deus permitiu que acontecesse, algum tipo de motivo tinha para poder acontecer. E aquilo, quando você não ganha dinheiro, que é um dos grandes objetivos da gente, a gente ganha aprendizado. E se você tem a humildade e o costume de agradecer, você agradece por uma coisa que não é tão boa, imagina qual é a tua satisfação quando acontecer as coisas boas, porque vão acontecer. Então você tem que ser grato. E não é só com Deus, não, é ser grato. Com Deus, ser grato. Com a tua mãe, ser grato. Com teu irmão, com teu filho, com a tua filha, com teu pai. Ser grato com teu vizinho, com teu colaborador, com todo mundo. Tem pessoas que é o centro das atenções. Tem gratidão com nada, com ninguém. Com nada, com ninguém. Chega a ser feio isso. Além de não trazer prosperidade. A gratidão conta muito na hora de você ter uma mente milionária. Pobres vivem em escassez e reclamação. O pobre de mente é o seguinte: você chega para poder trabalhar e não tem as condições que você quer para trabalhar. O rico agradece por ter a oportunidade de estar trabalhando, por ter a oportunidade de estar buscando aquilo que ele ainda não tem, mas ele está buscando essa oportunidade. O pobre mira no que não tem. É uma porcaria eu vim para esse trabalho e não ter as condições que eu queria ter. Olha só, eu tive aqui 2 funcionárias, não vou citar nome, mas elas trabalhavam aqui e eu dava para elas ali lanche,
elas tinham lanche, duas das funcionárias que tinha aqui, duas colaboradoras. Quem entrou já saiu do escritório já. E elas tinham os lanches delas aqui, normal, tudo pago pela nossa empresa, por mim. E aí teve um aniversário de uma delas uma vez, e eu deixei boca livre. Boca livre é o seguinte, a equipe do escritório poderia comer o que quisesse. Comer dentro do escritório, se quiser pedir uma torta, se quiser pedir 2 tortas, se quiser comer 10 tortas, pode pedir. No dia do aniversário era boca livre. Não só para ela, mas para a equipe toda ali do escritório. Né? E aí, beleza, fizemos boca livre num dia, comeram lá e tal. E quiseram pizza, sorvete e tal. No dia seguinte, lancharam normal. Aí uma delas falou assim, Deni, hoje podemos pedir uma coca? Falei, não, hoje não tem coca. Tem aí o café de vocês, tem o lanche normal de vocês, mas hoje não tem coca. Boca livre tinha sido no dia anterior. Chegaram em mim e me falaram cada coisa. É isso, ridicando uma coca, negando uma coca. O escritório nosso não tinha como hábito ter coca direto. Depois passou a ter na geladeira ali coca, lata e o pessoal pega. Mas naquela ocasião não tinha coca direto. Eles queriam coca de 2 litros. Mas tinha o café, sempre teve aqui dentro do escritório. O que eu quero colocar como gratidão a respeito disso e como escassez? Ao invés de agradecerem pelo dia anterior que teve boca livre, teve coca e tudo mais, ao invés de agradecer pelo lanche que estava tendo naquele dia, só não teve a coca, falei que não, mas podiam comprar com o dinheiro delas, entendeu? Se quisesse. Porque já tinham os outros lanches, estava tudo ali, bolacha, fruta, salgado, não tinha coca. Tinha suco, o escritório colocou. Mas não, é a escassez, é porque não tem aquilo, o resto nada serve. Nada serve. Quem tem mentalidade pobre é dessa maneira, tanto é que nenhuma está dentro do escritório mais. Então a mentalidade de escassez, ela é complicada. Vamos seguir. Ricos valorizam o próprio tempo. Olha só, eu um dia desse gravei, acho que nessa semana mesmo, não sei se já saiu no canal, mas já foi gravado. Um vídeo onde eu coloco tempo e dinheiro, um vídeo pequeno, onde eu coloco a respeito de tempo e dinheiro. E é o grande dilema da gente. E a pessoa que tem a mentalidade milionária, ele valoriza muito o tempo dele, porque ele sabe que tempo ele só perde. Dinheiro ele até pode ganhar e perder, mas tempo você só perde. Cada segundo que passa é um segundo a menos que você tem de vida, é um segundo a mais que você viveu, mas é um a menos que você tem de vida. Você vai ver, sei lá, 100 anos. Se você viveu até agora 35 anos e mais alguns segundos, é menos segundo lá na tua carga de vida. Então, você precisa valorizar o seu tempo. E para valorizar o seu tempo com a mentalidade de ganhar dinheiro, é o seguinte, você tem que arrumar as alavancas para fazer o seu tempo valer mais. Porque nós só temos 24 horas por dia. Todo mundo tem só 24 horas. Um dia desse eu vi um vídeo de um cara que eu gosto muito, que é o Primo Pobre, e ele fez um vídeo lá falando que não é todo mundo que tem 24 horas. Tem gente que tem mais. Não tem mais. Eu discordo dele. Gosto muito dele, mas discordo. O que ele quis colocar lá foi o seguinte, uma pessoa que tem funcionário, tem isso, tem aquilo outro, ele tem mais de 24 horas. Ele não tem mais de 24 horas, ele tem as mesmas, ele usa ela de maneira diferenciada. Fisicamente, não existe ninguém que tem mais ou que tem menos de 24 horas. Ah, mas o fulano tem um funcionário que faz isso para ele usa eu, por exemplo. Eu então poderia falar que eu tenho mais de 24 horas, porque esse vídeo meu aqui pode rodar 24 horas enquanto eu estou livre. Eu tenho, sei lá, mais de 200 vídeos no meu canal, no YouTube. Se cada um daquele pode durar 24 horas rodando, então eu tenho mais do que 24 horas. Eu não tenho mais do que 24 horas. Pode ser que no mesmo dia um conteúdo, todos os meus conteúdos, se somar o número de horas dos meus conteúdos rodados num dia só, às vezes vai dar 1000 horas no dia rodado.
porque muita gente acessando mesmo. Pode acontecer? Pode. Mas eu, Denis, só tenho 24 horas. Então, isso é regra. Quando ele colocou lá o vídeo, eu não comentei nada no vídeo, mas eu estou colocando aqui. Então, todo mundo tem 24 horas por dia. Tem pessoas que fazem com que essas 24 horas, usando a alavancagem, traz mais dinheiro para o teu bolso. Mas você só vai ter 24 horas por dia. Então, você precisa valorizar o seu tempo. Vamos seguir. Faltam só 10, está acabando, tá? Pobres trocam tempo por dinheiro, por pouco dinheiro. Então, veja bem, aqui está uma diferença, né? Quando você valoriza o seu tempo e constrói a alavancagem, mesmo tendo as 24 horas só por dia, mas você pode estar 24 horas parado, ou fazendo algo que você gosta, ou fazendo qualquer coisa, e você ter várias fontes rendendo dinheiro para você durante essas 24 horas. Vamos supor que eu tenha um vídeo que gera uma venda por dia. Estou dando um exemplo. Se eu tiver 10 vídeos, às vezes eu estou gerando 10 vendas, cada um vídeo gerando uma venda. Estou dando um exemplo, tá? Se eu tiver 100 vídeos, às vezes eu tenho 100 vídeos gerando, cada um gerando uma venda, ou a cada 2 gera uma venda, a cada 2 vídeos que eu tenho gera uma venda. Então eu aumentei as minhas possibilidades. Mesmo tendo as mesmas 24 horas, eu passei a valorizar mais o meu tempo. Agora, quando eu trabalho colocando a minha mão de obra, e eu trabalho 8 horas, e ganho por essas 8 horas somente, eu não tive como escalar o meu tempo. Eu não tive como valorizar um pouco mais o meu tempo. Então, é nesse ponto que tem a diferença dos ricos e pobres. O rico vai usar as alavancagens, né? Vamos lá. Você pega um rico, vamos pensar em alguém que planta. O cara vai lá e pega uma espiga de milho, dá, sei lá, 200, 300 pés de milho. Então, ele aumentou a escala dele, às vezes, no mesmo tempo, usou uma plantadeira para poder... São maneiras de você alavancar e construir, dentro das mesmas 24 horas, uma alavanca de ganho maior. Ricos cuidam da mente todos os dias. Isso é importante, que é o 42. Você precisa estar com a sua mente totalmente aberta a aprender sobre finanças, totalmente focada naquilo que você quer e totalmente protegida daquilo que você não quer. Aquilo que você não quer não pode fazer parte nem dos seus diálogos diários. Tem que estar ali em parte dos seus diálogos diários aquilo que você quer. E a tua mente tem que estar focada nisso. Vamos para frente. Ricos mantêm a energia positiva. Olha, tem um livro chamado O Poder do Pensamento Positivo, que é um vídeo fantástico. Um livro, tá? Um livro fantástico. Ele mostra exatamente até a sua estrutura física, ela tem diferença quando você está com uma pessoa com ar positivo do que quando você está com uma pessoa com ar negativo. Isso reflete em negócio, em resultado, e o livro mostra isso, tá? Deixa eu andar um pouquinho mais rápido, porque está ficando bem longo o vídeo. 44. Ricos usam afirmações poderosas. Eu posso. Eu nasci para vencer. Eu vou ficar rico. Eu vou ficar milionário. Eu tenho condição de fazer resultados positivos. É esse tipo de afirmação que você tem que ter o tempo todo. Não é aquele detalhe. Eu nasci só para dar errado. Eu não dou certo em nada. Tudo que eu faço, a coisa é problema. Não. De maneira alguma. Afirmações positivas. Vamos seguir. Ricos têm mentores e aprendem com eles. Você pode perceber que eu cito aqui direto. Cito Flávio Augusto. Cito Joel J de vez em quando. Cito os caras que eu sigo. Cito o Primo Rico. São os caras que eu fico olhando. Esses caras chegaram e conquistaram resultados extremamente positivos.
E esses que eu citei, na grande maioria dos que eu cito, são pessoas que fizeram uma trajetória de sair do nada e construir recursos. Ou seja, se esses caras saíram do nada e construíram recursos, eu também posso. E boa parte desses que eu cito utilizam isso aqui que eu uso, que é a audiência, que é a internet, que é o bate-papo, para chegar a mais pessoas, levar uma mensagem que você julga ser uma mensagem interessante, entregar para as pessoas do outro lado uma mensagem gratuita, porque ninguém compra para poder assistir o meu vídeo, apesar dos vídeos, dependendo do canal, se ele for monetizado, ele gerar monetização e gerar venda, porque quando uma pessoa vê, eu vendo aqui todos os dias, basicamente, vindo da internet, né? Todos os dias tem gente comprando os meus treinamentos aqui, então a pessoa vê, gosta e compra. Mas você, até para os que não compraram, você levou uma mensagem positiva. Então, você ter mentor é isso. Eu tenho os caras que eu me inspiro, que eles fazem isso que eu faço. E é importante você ter esses modelos consagrados de sucesso. Joel J está consagrado. Cariane está consagrado. Primo Rico está consagrado dentro dessa área de expertise que é a que eu faço hoje. Vamos seguir. Estamos acabando. Ricos modelam quem já chegou lá. Acabei de falar. Esses caras que eu estou falando, todos eles chegaram lá. Como é que eu não vou me inspirar neles? Como é que eu não vou me inspirar numa história igual a história do Flávio Augusto, um cara que não tinha nada e chegou onde chegou? Como é que eu não vou me inspirar na história do Primo Rico, um cara que construiu um império de mídia no YouTube, e esse império de mídia levou ele a ser um dos caras mais ricos do Brasil hoje. Dele, Primo Rico é um dos caras mais ricos do Brasil, com toda certeza. Eu não sei entre quantos ele está, mas é um dos mais ricos, né? Claro que numa escala, provavelmente junto com ele tem um monte de outros, né? Porque tem muita gente aí que não é da área da internet. Vindo da área da internet, ele está despontado, entendeu? Então, vamos passar. Ricos criam hábitos financeiros saudáveis. Olha só, o próprio Flávio Augusto, que é um cara que eu sou admirador, ele tinha um problema com o peso, né? Quando ele enturmou com o Caio Carneiro, que é um outro cara que eu gosto, com o próprio Joel J, montaram lá a trinca, o hábito que faltava no Flávio Augusto era o hábito de ser uma pessoa mais saudável. Talvez ele até fosse saudável, mas ele tinha um problema com o peso, ele era acima do peso. E você tá acima do peso é uma coisa que basicamente você tem que ter disciplina. Se você entende que você está acima do peso, que se aquilo está te prejudicando, e você é uma pessoa que tem sucesso numa determinada série de áreas da sua vida, por que não resolver esse problema do peso? Criando um hábito saudável. Flávio Augusto fez isso. No momento da gravação desse vídeo aqui, dessa resenha, ele está no peso dele, eu acredito. Eu cheguei a estar 16 quilos acima do meu peso. Hoje eu estou em cima do meu peso. Eu tenho um peso ideal. Eu geralmente fico em cima dele. Ou 200 gramas para cima ou para baixo. Muito difícil eu passar 200 gramas para cima ou para baixo. É a linha que eu fico ali. É 400 gramas ou 200 para cima, ou no peso, ou 200 para baixo. Porque eu peso toda semana e eu já sei ali quanto é que eu como de carboidrato, quanto é que eu como de proteína. Conheço o meu consumo, né? Como é que o meu metabolismo funciona para consumir. Então, muito difícil vai sair disso. É hábito. Você vê ali na geladeira que você vai ali, tem doce, tem um monte de coisa ali, mas eu não como. Você não come doce nunca? Claro que como uma vez por semana, vou lá e pego um pouquinho. Mas é hábito. É hábito. Se você abrir, na hora de você comer no café da manhã, se tem ali 2 ovos ou 2 pão de queijo, se você comer 2 ovos é um resultado que você vai ter, e se você comer 2 pão de queijo é outro resultado que você vai ter. Mas o pão de queijo é muito mais gostoso.
Em partes, né? Porque hoje eu nem acho tão mais gostoso assim. Entendeu? Eu acho até mais gostoso porque eu como uma vez por semana só. Todo sábado eu como pão de queijo. Segunda a sexta, não. Entendeu? Então, é hábito. E aqui, a gente falou de hábitos financeiros, eu acabei entrando por outros hábitos aqui, mas o hábito financeiro, vou voltar para a questão do hábito financeiro. Eu, antigamente, não tinha costume de monitorar os meus gastos. Hoje eu monitoro tudo, para onde vai cada centavo. É hábito. Ricos agem com disciplina e consistência. Disciplina e consistência. Nesse canal meu aqui, eu estou começando esse canal. Eu estou colocando 2 vídeos todos os dias, independente do número de visualização. Se vai dar muito ou se vai dar pouco, eu estou colocando 2 vídeos. É o meu compromisso com esse canal. Vou ficar nisso 1 ano, fazendo isso. Depois de 1 ano, eu vou planejar a minha nova arrancada. Se vai continuar em 2 por dia, eu vou pensar daqui a 1 ano, quando der 365 dias que eu estou postando 2 vídeos todos os dias, eu vou reavaliar. Pode ser que eu diminua para 1 vídeo por dia, ou pode ser que eu mantenha, ou pode ser que eu coloque 2 vídeos por semana, 3 vídeos por semana. Por enquanto é 2 por dia, até dar 1 ano, independente do resultado. Consistência. Lá no outro canal eu coloquei um número de vídeo muito bom. Nas minhas mentorias aqui, falava, não, eu quero dar tantas mentorias por semana. Quando eu não atingia, ficava doido até atingir. Então, isso é consistência. Mude seu interior, mude seus resultados. Internamente, vai definir o que você tem de resultado, isso você já entendeu. Então, se você tem hoje os resultados que você não gosta, o que você vai fazer? Mudar o teu interior. Mudou o teu interior, mas é mudar mesmo. O teu exterior vai gerar os resultados que você quer, pode ter certeza disso. 50. Enriquecer é uma decisão mental diária. Você tem que acordar de manhã pensando o seguinte: o que eu vou fazer hoje para colaborar com a riqueza que eu quero adquirir? Qual é o tipo de ação que eu vou fazer hoje para colaborar para isso? Eu costumo brincar e já falei, vou repetir. Eu hoje dormir 11, acordar 6 da manhã. Aqui dentro desse período, de 6 da manhã até 11 da noite, já está tudo organizadinho. Os meus horários de gravar vídeo, meu horário de academia, o meu horário de lanche, meu horário de tudo. Meu horário de falar com a minha mãe, com a minha filha, meu horário de me divertir. Tá tudo organizadinho. E se eu der conta de dormir 11 e acordar 6 da manhã, eu com certeza, e Deus me dando saúde, com certeza eu vou cumprir aquilo que eu preciso cumprir para gerar resultado. Vai sair vídeo. Por quê? Porque eu decidi já construir nesse período uma rotina que vai me levar a ter uma vida saudável financeiramente e de saúde. Vou ter uma vida de relacionamento com a minha família boa, vou ter uma vida de relacionamento comigo mesmo, com a minha atividade física, com tudo, do jeito que eu quero. Então, policio o horário de eu dormir, o horário de eu acordar. É isso. Porque o restante eu não tenho dificuldade nenhuma, já está tudo organizadinho, eu vou no automático. E no automático, gostando, porque eu estou aqui gravando esse vídeo para você e gostando, adorando. Quando acabar esse vídeo aqui, eu vou fazer um lanche, depois vem revisar algumas coisas aqui, depois vou construir roteiro de outros vídeos, já está tudo na tabela, tudo prontinho. Tá bom? Bom, para encerrar, quero falar a respeito desse projeto que a gente tem, ó. É um projeto chamado Renda em Casa, Fature Alto com o seu celular. Eu ensino homens e mulheres a trabalhar em casa usando o teu celular e fazendo um bom faturamento. Entende como é que funciona isso? Eu não vou explicar aqui nesse vídeo. Se você quiser saber, tem um vídeo na descrição aqui, tem um link, você vai clicar. Se não tiver esse projeto aí, ó, ganhe mais do que o seu emprego atual, trabalhando em casa, link na descrição. Se esse projeto tiver com as vagas fechadas,
A gente fecha, e a gente fecha mesmo, tá? Fecha a vaga, depois abre. E às vezes tem outro projeto aberto. Se tiver outro projeto aberto, você assiste, vê qual é o outro projeto que tem, que está liberado, e entra nesse ou em outro projeto que você vai gostar, tá bom? Um abraço, se inscreva no canal, te vejo no próximo vídeo. Até!